Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Queridos irmãos, preparamos uma aula aqui sobre nós agora, muito provavelmente, se Deus quiser, quinta-feira vai ser o Ano Novo Islâmico. Vai ser o Ano Novo Islâmico. A gente vai sair do 1441 e vamos para 1442, na migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, preparei algumas coisas para falar sobre isso. Por exemplo, a gente começa a falar das origens do calendário da Hijra, ou da Hijra. O que é Hijra? Imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usada pelos muçulmanos. Os muçulmanos somos nós, que acreditamos em Allah, o único, todo-poderoso. Mu'min billah. Temos fé em Allah. Os muçulmanos, nós muçulmanos, não comemoramos tradicionalmente o início do Ano Novo, como de costume o Ocidente faz. Mas fazemos reconhecer a passagem do tempo e terem tempo para refletir sobre a nossa própria mortalidade. Muçulmanos somos nós. Medem a passagem do tempo usando al-Hijra, a imigração, calendário islâmico. Este calendário tem 12 meses. Tem 12 meses lunares. Os começos e finais são determinados pela observação da lua crescente. Os anos são contados a partir da Hijra ou da Hijra, imigração do profeta sallam, que é quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam imigrou de Meca para Medina, conhecida como Yathrib até então. Muitos calculam, provavelmente, ano 622 depois de Jesus. O calendário islâmico foi introduzido pela primeira vez pelo companheiro próximo e amado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conhecido como Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, durante a sua liderança da comunidade muçulmana em cerca de 638, mais ou menos, depois de Jesus. Ele consultou seus conselheiros a fim de chegar a uma decisão sobre os vários sistemas de datação utilizados na época, e ele foi o segundo califa do Islã. Concordou-se que o ponto de referência mais adequado para o calendário islâmico era a Hijra, imigração, já que era um importante ponto de viragem para a comunidade muçulmana. Após a imigração para Medina, anteriormente conhecido como Yathrib. Yathrib, antes de Medina, antes do profeta chegar em Medina, era Yathrib. Depois que ele chegou, o profeta mudou esse nome e colocou Medina Taiba, a cidade boa. Então, os muçulmanos foram capazes de organizar, até então, quando chegaram em Medina, organizar e estabelecer a primeira comunidade real muçulmana como independência social, política, econômica. A vida em Medina permitiu que a comunidade muçulmana, para amadurecer e fortalecer, as pessoas desenvolveram toda uma sociedade baseada em princípios islâmicos. O calendário islâmico, então, é o calendário oficial em muitos países muçulmanos, e principalmente na capital do Islã. Onde que é a capital do Islã? Meca e Medina, que hoje fica dentro da Arábia Saudita. Tem outros países que utilizam o calendário gregoriano, como nós aqui no Brasil, para fins civis, e só voltam para o calendário islâmico para fins religiosos, como a Turquia e outros países. Os meses do calendário da Hijra, da migração, usados pelos muçulmanos no ano islâmico, tem 12 meses também. Um ciclo lunar é conforme a lua. Allah no Alcorão, ele falou assim: o número de meses aos olhos de Allah é 12. Total de um ano. Assim ordenado por ele no dia que ele criou os céus e a terra. Ele é quem fez o sol para ser uma glória brilhar, e a lua para ser a luz da beleza,
e mediu estágios para ele, que você pode saber o número de anos e a contagem de tempo. Allah não criou este, exceto na verdade e na justiça. Ele explica seus sinais em detalhe para aqueles que compreendem. Então, em sermão final, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, qual que é o sermão final que ele fez? O sermão de despedida, que estava onde? Então, no seu sermão final, antes de sua morte, o grande profeta Muhammad, o último dos mensageiros, sallallahu alaihi wasallam, disse, dentre outras coisas, com Allah, os meses são 12. Quatro deles são sagrados. 3 deles são sucessivos. E um ocorre isoladamente entre os meses de Jumada e Sha'ban, que é o Rajab. Meses islâmicos começam ao pôr do sol do primeiro dia, o dia em que o crescente lunar é visualmente avistado. Ou eles falam novilúnio. O ano lunar é cerca de 354 dias de duração, de modo que os meses de girar para trás através das estações do ano e não são fixas para o calendário gregoriano. Os meses islâmicos são, primeiro, Muharram. O primeiro mês, Muharram, o mês 1, significa proibido, de haram, sagrado. O segundo mês é conhecido como Safar. Safar tem a palavra em árabe Safar. Safar é 0, vazio, nulo. Terceiro mês, Rabi al-Awwal, a primeira primavera. Quarto mês, Rabi al-Thani, a segunda primavera. O quinto mês, Jumad al-Awwal. Jumad de Jamad, de congelado. Entendeu? Então, o primeiro. Depois tem Jumad al-Thani, do segundo congelado. Depois tem Rajab, que é de respeito. E este também é um mês sagrado. E Sha'ban, que é de espalhar e distribuir. O Ramadan, o mês da misericórdia. O mês a qual é obrigado todos os muçulmanos jejuar. Shawwal, para ser o mês do vigoroso, mês claro. Dhu al-Qa'da, é o mês do descanso. Dhu al-Hijja, que é o mês, o último mês do ano, o 12º mês, o mês do Hajj. No mês de Muharram e os 2 meses anteriores, que é o Dhul Hijja e o Dhul Qa'da, então Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram, vieram seguidos. O mês 11, mês 12 e mês 1. São meses sagrados. E depois vem o quê? O outro mês, antes do Sha'ban, que é o mês Rajab, que é o mês também sagrado. São meses a qual não pode ter guerra, não pode ter matança, não pode ter nenhum tipo de ação que vai ter derramamento de sangue, e o pecado naquele mês é dobrado. Porque são meses sagrados. Meses sagrados, que são 4, a qual Allah, o único todo-poderoso, preservou. Dentre esses meses, nós vamos entrar, se Deus quiser, na quinta-feira, no mês de Muharram. Esse mês de Muharram vai iniciar o ano. Esse mês tem virtudes, glórias e honras. Devemos saber que o mês de Allah, al-Muharram, é um grande e abençoado mês. É o primeiro mês do ano da Hijra do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e é um dos meses sagrados e respeitado, a qual Allah diz: por certo, como falamos anteriormente, por certo, o número de meses junto a Allah, 13, não 12, isso. O número é 12 meses, conforme está no livro de Allah, Al-Qur'an, desde o dia em que ele criou os céus e a terra, quando deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então não sejais neles injustos com vós mesmos. Olha o que ela falou. Esta é a religião reta. Então não sejais injustos nesses meses. Isso está na Surat At-Tawbah. Foi narrado que Abu Bakr as-Siddiq, primeiro califa do Islã,
o querido do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhu, ele disse que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou: o ano possui 12 meses, dos quais 4 são sagrados, 3 meses consecutivos, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijjah e Muharram. E Rajab mudará, que vem entre Jumada e Sha'ban. Isso está no Bukhari. O Muharram é assim chamado porque é um mês sagrado. Isso enfatiza ainda mais a sua sacralidade. As palavras de Allah, na interpretação do significado, então não sejais neles injustos, para não cometer justiça nesses meses, com vós mesmos. Significa, nestes meses sagrados, porque isso é um pecado maior do que em outras ocasiões ou outros meses. Foi narrado pelo Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, o primo do profeta, sobre as palavras de Allah. Então não sejais neles injustos com vós mesmos, significa o comando, não sejais injustos convosco. Aplica-se em todos os meses, então Allah destacou 4 meses e os fez sagrados, enfatizou a sua sacralidade e ele tornou mais grave o pecado durante estes meses. E ele tornou as boas obras e as recompensas ainda maiores. Qatada disse, rahimahullah, sobre as palavras, não sejais neles injustos com vós mesmos, a transgressão durante os meses sagrados é mais séria e incorre em um maior peso do pecado em relação aos outros meses. Allahu Akbar. Transgressão é um assunto sério em qualquer circunstância, mas Allah, o Altíssimo, faz o que quer para que seus comandos carreguem mais peso. E ele disse, Allah escolheu elites dentre a sua criação. Dentre os anjos, ele escolheu mensageiros. Dentre os anjos, ele escolheu mensageiros. Dentre a humanidade, ele escolheu mensageiros também. Dentre discursos, ele escolheu sua lembrança, conhecido como dhikr, ou adhikar. Dentre os espaços na terra, ele escolheu al-masajid, as mesquitas. Dentre os meses, ele escolheu Ramadã e os meses sagrados. Dentre os dias, ele escolheu a sexta-feira, Jum'ah. E dentre as noites, ele escolheu Laylatul Qadr, a noite que vale mais do que 1000 meses. Então, venere aquilo que foi escolhido por Allah, pois as pessoas de compreensão e sabedoria respeitam o que tem sido escolhido por Allah. E a gente vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Venerar e respeitar esse mês que está para entrar, se Deus quiser, daqui 2 ou 3 dias. Também é falado que a virtude de observar bastante o jejum nafil. O que é nafil? Jejum voluntário. O jejum voluntário durante o mês do Muharram. É aconselhado fazer bastante jejum nesse mês que vai entrar no ano novo. Foi narrado que Abu Huraira, radiyallahu anhu, disse, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou, o melhor jejum depois do Ramadã é o mês de Allah, Muharram. O melhor jejum depois do Ramadã é o mês de Allah, Muharram. Isso está no Muslim. A frase, o mês de Allah, Shahrullah, é indicativo da veneração que este mês, pois é atribuído a Allah um genitivo de adoração. Al-Qari disse, o que parece ser o caso é que significa ser todo o mês de Muharram. Todo mês é mês de jejum. Todo. Mas está provado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não jejuava qualquer mês na íntegra, afora o mês do Ramadã. Portanto, este hadith deve ser entendido no sentido de que é encorajado jejuar bastante durante o mês do Muharram, não jejuando o mês inteiro, mas vários dias do mês. Está provado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou muito durante o mês que vem antes do Ramadã, conhecido como Sha'ban. E talvez, olha só, a virtude de Muharram não havia sido revelada por Allah ao final da sua vida, antes que ele fosse capaz de jejuar durante esse mês.
Entendeu? Por que ele jejuava bastante Sha'ban? É relatado até para Aisha, e não Muharram. Porque a revelação veio depois. No Sharh do Imam Nawawi, sobre o Sahih Muslim, que Deus o tenha, Allah escolhe o que deseja quanto ao tempo e lugar. O grande sábio falou: a superioridade de tempos e lugares é de dois tipos. A primeira delas é em termos mundanos e a segunda em termos religiosos ou espirituais, por causa do que Allah concede a seus servos nesses momentos e nos lugares de maior recompensa para as ações. Como maior virtude do jejum do Ramadã sobre o jejum em outros meses, ou no dia Ashura. Esta virtude do jejum é devido à generosidade e bondade de Allah para com seus servos durante o mesmo. Sim. Ele diz também que Allah envie bênçãos sobre o nosso querido profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, porque cada vez que você desejar a paz e a bênção ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, Allah ele vai enviar 10 vezes mais a paz e a bênção sobre você. E tem mais virtudes esse mês, como falamos. É criado jejuar várias vezes, porque o profeta falou: o melhor jejum é o mês de Muharram. A melhor oração é a oração de Daúd, do profeta Davi. Ele rezava uma noite voluntário, e a outra noite ele dormia. E assim fazia todos os dias. Então, para quem quer se aproximar de Allah nesse grande mês sagrado, deve fazer o maior esforço para jejuar. Não todos os dias, mas vários dias desse mês. E principalmente um dia incrível, um dia nobre, que é o conhecido como Ashura. Esse mês de Ashura, não precisamos festejar, nem se bater, nem rasgar nossa cabeça, nem sangrar nossa pele, nem bater no nosso peito, como muitos fazem, que se dizem muçulmanos. Esse mês de Ashura, o que a gente faz? A gente jejua, faz o jejum. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou em Medina, quando chegou da imigração de Meca para Medina, ele encontrou judeus ali. Tinha judeus que viviam ali em Medina. Ele encontrou judeus jejuando. Então, ele perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Os judeus então falou para ele: nós estamos jejuando porque esse dia de Ashura foi o dia a qual Allah deu sucesso, deu salvação para o profeta Musa, Moisés, e para o seu povo, contra Faraó e o seu povo, afogando eles no mar, e eles passaram. Então, o profeta Musa, Moisés jejuou e nós jejuamos. Então, nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: nós temos mais direito do que vocês sobre Moisés. Então, nós vamos jejuar. Ele jejuou e ordenou que jejuasse nesse dia. Tanto, então, naquela época, esse jejum era obrigatório, porque não tinha Ramadã. Depois, quando veio o Ramadã, esse jejum passou a ser voluntário. E a recompensa desse jejum, ter os pecados perdoados. Ter os pecados passados perdoados. E eu tenho pecado. Nós temos muitos pecados e erros. Precisamos do perdão. Veja a bondade de Allah, dando oportunidade para nós voltarmos para Ele. Você jejua um dia, você tem os pecados perdoados. É relatado também em outros ditos que o profeta falou assim: Khalifu, fiquem diferente dos judeus, porque eles jejuavam dia 10. Então vocês não vão jejuar o 9 e 10, ou 10 e 11. Ibn Qayyim, que Deus o tenha, ele falou: então o melhor, ele juntou. Então o melhor é jejuar o 9, o 10 e o 11, para adquirir o dia de Ashura. Compreende? Mas, se você jejua só o dia 10, é válido. Se jejua 9 e 10, praticou a sunna, melhor ainda. Se jejua 9, 10, 11, mais completo ainda, e terá os pecados perdoados, independente do dia que você for jejuar. Mas vamos jejuar nesse dia e sempre nesse mês de Muharram,
fazendo cada vez mais boas ações, incentivando a gente a fazer boas ações como caridade, duá, boas palavras. E mais agora, como falamos na aula passada, nesse momento de pandemia que a gente vive. Os sábios, os eruditos falam, se você quer sair disso, dessa pandemia, com sucesso, com a comunidade, aproveita agora e faça caridade. Ajude as pessoas. São momentos que eu estou dando. Então, a caridade que eu faço, além de pagar meus pecados, Deus vai tentar aliviar os meus problemas. Allahu Akbar. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Dá uma olhadinha, nossos irmãos estão aqui na internet e estão aqui também na mesquita. Abdul Hakim. Assalamu alaikum, fala. MashaAllah, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. E aqui está o Assad. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Tá bom assim? Tá ótimo. Barakallah fico. Vou finalizar a gravação aqui, tá? Inshallah.